Fala galera, tranquilo? Tudo beleza? Você que é novato aí, novata no canal, bem-vindo, bem-vinda, tá? Aqui a gente fala só sobre Smart Money no mercado financeiro, no mercado Forex, mas você também pode aplicar no mercado cripto, na B3, por exemplo, qualquer ativo que tenha volatilidade e liquidez, tá? O Smart Money nada mais é do que como as grandes instituições elas operam, como os grandes bancos eles fazem os seus movimentos diários, tá? Eles têm, digamos assim, um dever de casa de naquele dia, naquela semana, naquele mês fazer certos tipos de movimentos, tá? E dito isso, eu trago um vídeo bem legal para vocês e bem fácil de entender também, que é o ciclo do preço do mercado financeiro. Todo esse deverzinho de casa que eles têm de fazer praticamente todos os dias, tá? Te convido então a assistir o vídeo até o final para você entender de vez como que funciona essa questão do ciclo do preço, beleza? Então vamos lá. Bom, a gente começa com a consolidação, tá? Nada mais é do que, como o próprio nome diz, é um movimento lateral, é um movimento que fica equilibrado entre os compradores e os vendedores em um determinado range, tá? Então, esse tipo de movimento, de figura gráfica, digamos assim, que eles fazem para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, eu particularmente não opero. Eu espero uma quebra de estrutura, porque imagina, quando o preço está para cima, para baixo, existe muito stop loss aqui e existe muito stop loss aqui. E você sabe que quem me acompanha no canal, né, há um bom tempo, sabe que onde existe stop loss é onde existe liquidez e é onde que os caras, os grandes caras aí, os grandes players, eles vão lá captar essas ordens e seguir o seu fluxo. Então, o que eu espero aqui quando ocorre um tipo de consolidação como essa? Eu espero simplesmente o preço quebrar, ou para cima ou para baixo, dependendo da tendência do ativo macro naquele momento, tá? Então, esse cara aqui é apenas uma fábrica de fazer loss. Eu aconselho vocês nunca vender topo e comprar fundo como muita gente faz aí. A gente espera sempre uma quebra de estrutura para captar as ordens que existem tanto acima quanto abaixo. Então, o nosso segundo cara, que é a expansão, tá, do nosso ciclo de preço, é exatamente isso. Ele expande para um lado, ele quebra essa estrutura, ele capta as ordens desse cara aqui. Ele nada mais é do que deixa ordens pendentes. Eles deixam zonas institucionais aqui. Porque imagina, um mercado Forex, por exemplo, com trilhões e trilhões de liquidez diária de dólares. Você acha que a gente, meros mortais, meros sardinhas, iria ter força suficiente de lote para jogar o preço para cima tão bruscamente assim, quebrando uma zona, deixando um imbalance, um desequilíbrio no preço no mercado financeiro, no Forex? Não, né? Então, essa zona aqui é uma zona institucional, porque foram as instituições que quebraram esse range, captaram as ordens e deixaram zonas institucionais aqui, níveis de preços, faixas de preços, para no futuro eles voltarem e captar suas ordens. Tá? Então, a expansão serve para deixar essas ordens, deixar essas zonas pendentes no gráfico, deixar um desequilíbrio no preço, um FVG ou um imbalance, o que quer que você chame, várias nomenclaturas, porém a mesma ideia, a mesma lógica. Então eles deixam o preço desequilibrado porque o preço se moveu bruscamente para cima ou para baixo. Tá? Então a expansão é importante porque eles captam as ordens, deixam o preço desequilibrado, né, em desordem, e a gente espera o que? A gente espera o nosso terceiro cara aqui, que é a retração. Eles retraem para preencher o movimento da expansão, eles retraem para preencher o que aconteceu aqui anteriormente. Então eles voltam, captam alguns tipos de liquidez que eles criam no momento do movimento e eles preenchem o movimento da expansão, eles preenchem o imbalance, eles equilibram o preço. Aqui estava desequilibrado e eles voltam para equilibrar o preço. E o nosso quarto cara, que é a reversão, eles fazem essa reversão de preço. Após a nossa retração tocar na minha zona de order block, captar as ordens e preencher o preço, né? Preencher o imbalance, equilibrar o preço novamente com esse movimento aqui. Existe agora a reversão, que é o qual o preço ele reverte procurando captar a liquidez que eles deixaram com o momento da retração, tá? Então fiquem ligados, não sou eu que estou falando. Olha, aqui é o ICT, é o papai do Smart Money, né? Então eu tenho esse PDF aqui que ele fala exatamente essa questão aqui. Veja, consolidar, expandir, retrair e fazer a reversão. Então não sou eu que estou dizendo, é o próprio ICT, o papai do Smart Money, beleza?
Então vamos lá. Então vamos jogar aqui para o gráfico para a gente saber como que funciona isso. Veja, eu tenho aqui nosso range, preço para cima, para baixo, para cima, para baixo. E após isso, existe o que? Existe a minha expansão. Eles quebram esse movimento aqui. Então todo esse movimento aqui, a partir da quebra da estrutura até renovar um fundo ou renovar um topo, né, dependendo do momento da tendência, é a nossa expansão, tá? Eles quebram essas estruturas, eles deixam o imbalance, que a gente sabe que esse candle aqui é um imbalance. Por que é um imbalance? Porque a mínima desse candle não toca na máxima do candle posterior. Então esse meio aqui, esse sanduíche, esse candle aqui do meio deixa níveis desequilibrados, porque se moveu bruscamente, tá? Então quando ocorre a minha expansão, eles deixam essa zona institucional. Então a gente sabe que isso aqui é uma zona institucional, uma zona bastante importante que a gente tem que ficar ligado no futuro. Após isso, quando ele renova um fundo ou um topo, dependendo da tendência, tá? Acontece a nossa retração, a retração ao qual eles voltam, eles retraem, eles voltam para captar essas ordens que existiam aqui, preencher o preço, né? Eles equilibram o preço novamente. Aqui estava desequilibrado, então eles voltam para equilibrar o preço. E após eles fazer toda essa jornada aqui, acontece agora a nossa fase que a gente espera tanto, né? Que é a reversão. Eles revertem o preço, tá? Ocorre a consolidação, a expansão com esse movimento, a retração para preencher o imbalance, tocar nas ordens, e agora acontece a reversão, que é para onde provavelmente o mercado ele vai continuar seguindo, que é a nossa reversão, que de cara eles captam liquidez que eles deixam aqui, tá bom? Então esse ciclo do preço é um fator importante para vocês colocarem nas suas análises aí, porque quando vocês enxergarem no gráfico esse tipo de movimento, de range, que a gente chama até de arame farpado, existe bastante liquidez tanto acima quanto abaixo. E após isso a gente tem a nossa expansão, que é apenas grandes instituições, coloquem isso na cabeça, apenas grandes bancos conseguem fazer esses movimentos tão bruscos assim, deixando o preço desequilibrado. Então aqui existe a nossa expansão, depois a nossa retração para preencher, captar as ordens que existiam nessa zona institucional, tá? De cara, equilibrar o preço novamente, e após isso a nossa reversão. Beleza? Acho que foi um GBP USD. Tem um exemplo que aconteceu por esses dias. Acho que foi por aqui. Foi exatamente aqui, veja. Acho que foi dia 21 de setembro, faz o que? 3 dias. Então o mercado ficou lateral com o nosso range, tá? Após isso houve a nossa expansão com esse candle aqui, deixando essa zona institucional, a gente pode chamar também de supply, de order block. Com isso houve a nossa expansão, o imbalance, já volta, já preenche e aí continua novamente flat. E após isso foi o dia que houve a notícia, essa semana, tá? Eles tocam na nossa zona institucional, então a gente sabe que aqui é uma zona institucional porque houve o nosso range, a nossa expansão, volta, capta essas ordens, mitiga essas ordens, faz novamente um range, capta as ordens que existiam aqui abaixo, sobe, toca novamente no nosso order block e após isso acaba fazendo esse tipo de movimento aqui que a gente conhece. Um movimento bem interessante aqui, ó. Tipo um U, tá? Um semicírculo. Toca novamente no nosso order block. Eu já tenho 3 toques no order block. Pô, eu tenho 3 toques em uma zona institucional, ao qual veio de um range e ao qual veio de uma expansão. É uma zona bastante forte, né? Então no nosso terceiro toque aqui, houve o nosso choke. Fundo, topo. Fundo, topo. Então o nosso choke foi exatamente aqui, nesse tempo gráfico, nos 15 minutos. Quebrou nossa estrutura, o nosso último fundo que tocou na nossa zona institucional. Então ele quebra com esse fundo, volta para retestar em um tempo gráfico menor. Aqui existia um order block e uma supply, e aí o preço simplesmente derrete. Derrete mesmo, porque o GBP/USD tá demais, hein? Derreteu mesmo aqui, ó. Olha para onde ele foi. Olha isso.
Beleza? Uma dica também, galera, que eu falei no meu grupo do Telegram aqui hoje de manhã, é o seguinte. Se vocês não estão enxergando nada à esquerda que o preço pode segurar, como aqui, ó, não tem nada à esquerda que o preço pode segurar. E provavelmente a probabilidade de estar sendo alta, de bearish, né, alta do mercado fazer a sua queda. Então o que vocês podem fazer? Vocês podem ir atrás de números redondos. Números redondos são esses números aqui, ó, 1.12.000, 1.11.800, entendeu? São números redondos, então veja que exatamente eles ficam segurando nesses níveis aqui institucionais. Seguram nesses níveis institucionais. Então é um ponto a gente ficar ligado, são números redondos. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá o like, dá o joinha, se inscreve no canal, manda pro teu amigo aí que quer aprender sobre Smart Money. E esse vídeo aqui foi áudio SD, né? Onde eu tava? Deixa eu ver aqui. Opa, é no outro. Áudio SD. Acho que é isso aqui. Deixa eu ver se é isso aqui. É isso aqui. Tá, então esse vídeo aqui foi sobre o ciclo do preço no mercado financeiro, tá? Acontece muito diariamente, porque eles têm uma tarefinha de fazer esses movimentos. Quem me conhece já no canal, sabe que eu sempre falo nos meus vídeos e também no nosso grupo do Telegram sobre esses movimentos diários. Eles têm esse dever de casa para fazer certos movimentos. Regiões que a gente não opera, horários que a gente opera, sessões que a gente fica um pouco ligado porque é mais volátil, outras sessões existem apenas para criar liquidez, como o Other Range, tá? Então, geralmente a consolidação acontece mais na Other Range, tá? Mais ou menos de 9, 10 horas da noite, horário de Brasília. Então, acontece a nossa expansão em Londres, a nossa reversão em Nova York e aí segue o seu fluxo. Beleza? Um abraço aí e até o próximo vídeo.